nem sempre avançar significa ir para frente, né? Foi uma coisa que eu sempre carrego comigo e que nessa transformação, nessa mudança, eu trouxe muito para mim. O porquê disso, né? Eu digo que foi um passo para trás que eu dei para depois dar 2 passos para frente em relação à parte que eu tinha minha barbearia com alguns colaboradores e eu era dono, e hoje eu escolhi ser colaborador. Mas por que, Júnior, ser colaborador se você já era dono, se você tinha sua barbearia estabilizada, uma barbearia renomada, com muitos clientes? Porque eu acho que as coisas não estão só atreladas a isso, né? É muito maior do que isso. Falam em relação a muitos valores da vida e às vezes as pessoas só colocam aspectos financeiros, sucesso, e sucesso para mim nem sempre é isso. Nós temos que olhar também para outras áreas da vida, né? Intelectualidade, crescimento espiritual, experiências, eu acho que são coisas que contam muito para a nossa vida e agregam. Então, nessa coisa de ser colaborador, eu tenho certeza que já está me ensinando muito, né? Estou aprendendo muito, até porque eu nunca fui colaborador, eu sempre tive a minha barbearia, então sempre eu fui dono. Nessa experiência agora eu estou sendo colaborador, estou agregando com outras pessoas, uma experiência muito positiva até agora, pessoas muito bacanas e graças a Deus está dando muito certo dentro daquilo que eu imaginei e pensei. E a gente tem que se desprender de algumas coisas, principalmente a parte financeira, ou a parte do codinome, dono, ou não sei o que. Às vezes a gente vive preso em uma coisa só para não deixar o nosso ego baixar mesmo. Eu acredito muito nisso. Para quem não sabe, eu tinha minha barbearia, tenho minha barbearia ainda, né? A barbearia está rodando, graças a Deus, em Nossa Senhora das Dores, Sergipe. E eu já tenho 7 anos de barbearia lá na minha cidade, né? Então eu comecei sozinho, na verdade com meu tio, né? Depois ele não ficou, então eu coloquei para frente o negócio sozinho. Foram muitas noites de trabalho duro, dias e noites, muita correria, muito investimento em busca de conhecimento, em busca de melhorar a gestão, em busca de ter uma condição melhor de trabalho, em busca de agregar mais clientes, em busca de agregar uma experiência melhor para o cliente. Então foram 7 anos dedicando e o vento está forte aqui. O vento está forte, a chuva está querendo vir. Mas mesmo assim, eu decidi vir para cá, vim para São José, para Florianópolis, para investir e viver essa nova era. Ser colaborador, hoje eu estou atendendo aqui na Clube de Cavalheiros em São José, em Grande Florianópolis, e até agora tem sido, como eu falei, uma experiência muito boa. Então, em momento algum, eu pensei que eu inflei meu ego, eu achei que eu me diminuiria, achei que eu estaria me desvalorizando fazendo isso, até por ter, graças a Deus, um ótimo know-how já na minha cidade, um reconhecimento muito bom. Então, acho que grandes decisões assim agregam muito na vida da gente e tenho certeza que vai agregar mais e mais nessa nova jornada. E ainda tem muita gente que associa recomeçar a perder. Algumas vezes que eu falei com algumas pessoas que eu teria essa experiência, eu deixaria a minha barbearia de certa forma, de atender lá para vir para outro lugar, as pessoas, mas você já tem sua barbearia com muito cliente, renomada, com sucesso, e por que você vai fazer isso? E para mim o recomeço ele te ensina, ele te agrega, ele te faz crescer realmente. Há poucos dias eu vi uma frase que ela falava que quando você conhece todos os caminhos de um lugar, se torna entediante.
eu não sei se eu chegar a falar que era entediante, mas eu estava me sentindo um pouco preso, um pouco cansado daquela rotina, um pouco cansado daquelas mesmas coisas, um pouco cansado da mesma forma de pensar que sempre as pessoas tinham, dos pensamentos travados, estagnados, sem perspectivas futuras de crescimento espiritual, de crescimento profissional, de prosperidade como um todo, e isso foi me desgastando mentalmente até eu me sentir realmente cansado, até a minha rotina começar a ficar chata. Caramba, tem que fazer isso, caramba, tem que fazer aquilo, meu Deus, de novo. E isso estava começando a me corroer um pouquinho por dentro. E tenho certeza que se eu tivesse permanecido naquilo, eu ficaria frustrado a longo prazo. E como eu falo para vocês, não é sobre dinheiro. Dinheiro, eu estava até conversando há pouco, né? Hoje nesse dia 18 de outubro que eu estou gravando esse vídeo, estava conversando um pouco com um colega, com o Luiz, e falando que a questão do dinheiro é consequência. Graças a Deus eu entendi que se eu tiver com saúde plena e assim continuar agregando profissionalmente, trazendo um bom serviço, um bom trabalho, atendendo as pessoas bem, eu vou conseguir me desenvolver financeiramente também. Então eu tenho para mim isso que é uma consequência. E o vento aqui tá forte. Ser dono é um status. Quando as pessoas viam essa questão de você vai sair de dono para colaborador, elas falavam muito porque é status, mas até na parte financeira, às vezes ser dono não é tão vantajoso, entendeu? Digo na minha realidade, né? Cada um tem a sua. Às vezes, financeiramente, você em outro lugar, por exemplo, como eu estou agora, pode ser mais vantajoso até nessa questão financeira. Mas o status e o ego é tão grande que as pessoas insistem até em relação a isso. E eu sempre falo que mesmo que se eu precisar dar uns passos para trás financeiramente, para lá na frente eu avançar, eu não me incomodo. Claro, a gente tem que correr atrás de viver dignamente, de ter o pão de cada dia na nossa mesa, de pagar e honrar, pagar as nossas contas, honrar os nossos compromissos, mas eu não me incomodo disso. Claro, sempre calculando os riscos, né, para não dar nada muito errado. A chuva tá pesada. Mas ao decidir vir para cá, essa foi uma das coisas que eu não me incomodei em fazer, em regredir um pouquinho para depois estar progredindo. E tenho certeza que, se Deus permitir, vai dar muito certo. Tem muitas pessoas que já sabem, outras não, mas eu comecei a empreender muito cedo. E teve uma lição que eu aprendi, deu frio aqui, viu? Muito cedo, foi que qualquer coisa que você queira conquistar na sua vida, você tem que abrir mão e abdicar de algo. Nesse momento eu abdiquei e abri mão de algumas coisas, inclusive estar longe da minha família, dos meus amigos, do meu ciclo. Então, todo esse abdicar é a parte ruim, mas quando tu abdica de algo, você vai conseguir prosperar, agregar em outra coisa. Então, eu acredito nisso há muito tempo e isso está se reafirmando para mim mais ainda nessa fase de mudança, de transformação, de estar morando em outro estado. Então, você que está vendo esse vídeo pode ter certeza que primeiro piora para depois melhorar. Sempre é assim. Hoje eu olho para trás e não vejo perca. Eu vejo muita coragem. Claro, coragem é essencial para a nossa vida. E se você aí tá vivendo esse momento, eu indico que vá. Primeiramente, pesquise, estude, se calce da decisão que você quer tomar, né? Não sei se é realmente para você mudar de cidade, mudar de estado, mas independente do que seja, né? Faça, tenha coragem, estude, pesquise, pergunte, tenha novas experiências, que eu acho que traz muito mais sentido para a nossa vida, essa questão das novas experiências, do risco, do buscar, do novo. Isso é extremamente importante
e nos faz se sentir mais vivos realmente. Eu fiz, faria de novo se preciso, lá na frente, se Deus me permitir, com certeza farei novamente. E é isso vai estar sempre agregando e me sentindo vivo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa aquele joinha e compartilhe com seus amigos. Também vou pedir para você compartilhar aqui comigo nos comentários alguma experiência que você teve relacionada a isso. E já sabe, tamo junto.